colocar essas gravações como vídeo não listado no YouTube, porque de vez em quando que eu compartilho com vocês, por alguma razão, o vídeo não fica disponível, dá erro, aí eu tenho que fazer download, postar de novo. Tô pensando em fazer isso. Se colocar no YouTube uma playlist específica, como vídeo não listado, vocês vão ter acesso de qualquer forma, que eu vou passar o link. Pensando em fazer isso, porque vira e mexe eu mando ali no Classroom e vocês não conseguem acessar. Tem alguma coisa de configuração que às vezes dá pau aí no negócio. Pois é. Vamos lá, vamos ver se hoje eu faço isso. Os anteriores eu vou precisar de um pouco mais de tempo, mas pelo menos a partir de hoje. Muito bem, pessoal. A gente está falando sobre os Estados Unidos, né, o constitucionalismo nos Estados Unidos. E aí, para poder ilustrar, na verdade, para poder alistar é ótimo, ilustrar como a Suprema Corte dos Estados Unidos, como a Constituição dos Estados Unidos veio mudando ao longo do tempo, eu vou usar, então, alguns casos famosos da Suprema Corte sobre alguns temas, e com isso a gente vai mostrando um pouco sobre as mudanças que a compreensão dessa Constituição tão curta, né, tão enxuta, foi tendo ao longo do tempo. E é legal justamente o fato dela ser uma Constituição tão enxuta para mostrar justamente como que a interpretação ela é essencial dentro do direito, porque apesar de ter uma Constituição tão enxuta, ainda assim eles conseguiram fazer muita coisa, né? E, na verdade, tem muita gente da área do direito constitucional nos Estados Unidos que vai dizer que os Estados Unidos, na verdade, tiveram várias constituições, ainda que o texto não tenha necessariamente, ainda que tenha sido a mesma Constituição, que, na verdade, eles tiveram aí umas 7 ou 8 constituições, se referindo justamente às mudanças de fase, às várias fases pelas quais a Constituição passou. Bom, o primeiro caso, não podia ser diferente, eu começo com Marbury versus Madison, porque esse caso, ele marca uma mudança essencial na compreensão do papel do Poder Judiciário nos Estados Unidos, e isso vai, de alguma forma, influenciar muito o que vai acontecer com o resto do mundo. Por quê? Porque, como a gente não, isso eu falei para o pessoal de Constitucional 2, mas, que é justamente sobre separação de poderes. Mas na ideia original lá do Montesquieu sobre separação de poderes, o executivo e o legislativo é quem estão brigando, vamos dizer assim, e o judiciário é um poder neutro. Tanto que o Montesquieu, que é o cara que ficou famoso pela teoria de separação de poderes, apesar de não ter sido inventada por ele, esse é fofoca para uma outra matéria, ele vai falar do poder judiciário como um poder neutro. É dele a expressão de que o poder judiciário é bouche de la loi, ou boca da lei, tá certo? Ou seja, o executivo e o legislativo brigam entre si, mas o judiciário, ele apenas aplica a lei. Ele é apenas um instrumento pelo qual a lei fala. O juiz é praticamente um médium aí de um centro espírita, baixa ali a lei nele, ele fala a lei, se a gente traduzir isso em termos atuais. Né? Uma coisa quase espírita ali, o que o juiz faz ao decidir um caso. E era assim mesmo, quer dizer, pelo menos era assim que as pessoas entendiam, até que, em Marbury versus Madison, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela vai mudar essa ideia de que o poder judiciário é esse poder que não conta. É meio café com leite na história, né? Você tem o executivo e o legislativo, mas o judiciário é meio café com leite. E aí, é essa decisão. Para a gente poder entender essa decisão, eu vou precisar explicar algumas coisas. Então, vamos lá. Antes de contar o caos aqui, a Constituição dos Estados Unidos, vocês viram, é uma Constituição super curta, e sobre o Poder Judiciário, ela é mais curta ainda. Ela cria a Suprema Corte, cria os tribunais federais, juízes e tribunais federais, cada estado cria, por sua vez, seu judiciário estadual, que é formado, varia muito de estado para estado, mas normalmente você tem uma primeira instância
e a última instância no Estado são as Supremas Cortes dos Estados, ok? Então você tem a primeira instância, às vezes eles têm várias instâncias intermediárias, e a última instância no Estado, Suprema Corte do Estado, Suprema Corte do Estado da Califórnia, Suprema Corte do Estado da Flórida, e acima de todo mundo, a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é também a Corte Superior da Justiça Federal. Justiça Federal e Justiça Estadual são paralelas. Eu também vou ter juízes federais de primeira instância, e a segunda instância da Justiça Federal nos Estados Unidos são chamados tribunais de circuito. Ok? O nome é meio esquisito, mas é isso mesmo. Tribunais ou cortes de circuito. Então, a segunda instância da Justiça Federal nos Estados Unidos, e de lá eu posso levar o caso para a Suprema Corte. As competências da Suprema Corte, o que a Suprema Corte pode julgar, o que ela não pode julgar, estão ditas na Constituição. E esse é um dado importante aqui. É a Constituição que diz quais são as competências da Suprema Corte. Assim como é a Constituição que diz quais são as competências dos poderes do Legislativo e do Executivo. Até aí, beleza? Ok. Esse é um primeiro dado. Um segundo dado é que desde o início do semestre, eu tenho falado com vocês, deixa eu só ficar um pouquinho mais alto, que eu estou olhando para baixo. Desde o início do semestre, eu tenho falado com vocês que a Constituição é a norma superior a todas as demais normas, que ela cria, né, todo o direito, etc, etc. Enfim. Só que essa ideia de que a Constituição é uma norma superior, etc., ela não existia na origem. Quando os Estados Unidos inventaram esse negócio chamado Constituição, não existia essa ideia de que a Constituição era norma superior. Apesar de que, lá no Federalista, que foi aqueles escritos do pessoal do John Adams e o Hamilton e tal, para apoiar a aprovação da Constituição, eles davam a entender, indiretamente, que esse negócio chamado Constituição era uma lei diferenciada. Tanto que ela tem um procedimento todo muito complicado para ser alterado, então que ela é uma norma meio diferentona aí, até porque ela está criando os Estados Unidos e tal, como a gente falou ontem, a gente já trabalhou nisso aí desde o início do semestre. Mas não estava claro, até então, que a Constituição é uma norma acima das demais normas. Essa era uma ideia que aparecia aqui e ali no Federalista. Ok. Em determinado momento, o Congresso dos Estados Unidos, Câmara e Senado, aprovou uma lei aumentando as competências da Suprema Corte. Então, a Constituição traçava as competências da Suprema Corte, mas o Congresso americano aprovou uma lei federal, portanto, né, que aumentava os poderes da Suprema Corte. Aumentava em que sentido? Aumentava as hipóteses em que a Suprema Corte poderia julgar casos, sem que isso fosse através de um recurso. Porque percebam, a Suprema Corte dos Estados Unidos, assim como o nosso STF, que é de onde a gente copiou o modelo, inclusive, né, foi da Constituição Americana, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela julga dois tipos de casos. Casos que vão subindo até chegar à Suprema Corte, como eu estava falando agora há pouco, mas ela também julga casos que já começam na Suprema Corte, que é muito raro. Esses casos são muito raros. E estes casos estavam descritos na Constituição. Então, aqui no Brasil, por exemplo, qual caso que ele já começa no STF? Você sabe de algum caso que já começa no STF? Isso, que a gente vai, inclusive, estudar quando o STF declara uma lei inconstitucional através de controle, o chamado controle concentrado, que é uma matéria que nós vamos estudar aqui esse semestre, como a Maria Cecília lembrou. Então, a Suprema Corte também tem hipóteses raras em que o caso já começa lá na Suprema Corte. O que essa lei federal fez foi aumentar as hipóteses desses casos. Casos em que a Suprema Corte vai conhecer não através de recurso, mas casos em que ela vai conhecer, o caso já começa na Suprema Corte.
Até aí, beleza? Para eu poder explicar o caso, para vocês entenderem qual que é a treta do caso. Tá? Beleza. Então, dito isso, a gente pode explicar a treta. Eu falei John Adams foi o presidente, né? O federalista é um outro moço aqui, que a gente viu ontem. Mas enfim. Vamos lá. No ano de 1800, o John Adams, ele, que era o presidente dos Estados Unidos, ele não conseguiu ser reeleito. Ele perdeu para o Thomas Jefferson, que todo mundo sabe, um presidente famoso nos Estados Unidos. John Adams ninguém lembra, mas o Thomas Jefferson é um cara famoso. Em 1801, um pouco antes, está tudo escrito aqui, né? Estou só lendo. Um pouco antes do final do mandato, o John Adams, lá já no finalzinho do mandato, ele conseguiu já te respondendo, Ana Catarina, ele conseguiu que nomear algumas pessoas para serem juízes federais. Aí, um outro parênteses que esqueci de mencionar. Nos Estados Unidos, não existe concurso para juiz, nem para promotor. No caso dos juízes federais, eles são escolhidos pelo presidente da República, todos, tanto os que são escolhidos pela Suprema Corte, já estou respondendo a pergunta da Suprema Corte, a pergunta da Ana Catarina, os membros da Suprema Corte, os ministros, né, que são chamados de justices da Suprema Corte, eles são escolhidos pelo presidente com a aprovação do Senado, assim como os juízes de primeira instância também. Juízes federais nos Estados Unidos são escolhidos pelo presidente com a aprovação do Senado. Nos estados, varia de estado para estado. Em alguns estados funciona desse jeito, o governador escolhe e o Congresso, o parlamento estadual aprova, e tem estados em que juízes são eleitos pelo voto popular, assim como promotores. Certo? Então, no caso da Suprema Corte, os justices, os ministros da Suprema Corte, eles são escolhidos pelo presidente com aprovação do Senado. Aliás, é assim no Brasil. Os ministros do STF são escolhidos pelo presidente com aprovação do Senado. Os demais não, né? Os demais aí tem que fazer concurso e tal. Alguns no STJ, a gente vai ter isso também, enfim. Mas nos tribunais de segunda instância, primeira instância, é concurso público, né? Você faz concurso para primeira instância e aí vai para segunda. Enfim, não vou entrar nessa questão aqui agora. Mas, enfim, nos Estados Unidos há essas eleições, mas no caso dos juízes federais, funciona desse jeito. O que o Adams fez? Ele já tinha perdido a eleição, o que ele vai fazer é dizer o seguinte, beleza, eu não ganhei a eleição, mas eu vou nomear juízes federais. Para isso, ele mandou uma lei, um projeto de lei, e o Congresso aprovou a criação de mais vagas para juízes, e ele, a partir do momento que o Congresso aprovou isso, ele então nomeou um monte de gente. Nomeou um monte de gente que eram favoráveis à causa dos federalistas, porque o Thomas Jefferson, ele não era muito lá, ele não era lá muito favorável à própria existência da União, ele era um cara do Sul, enfim. Então, isso, o Adams, ele nomeou um bando de gente, essas pessoas foram aprovadas pelo Senado, eram pessoas que eram pró-federalismo, né? Só que elas não chegaram a ser nomeadas, porque faltou o ato formal de nomeação, porque aí o mandato acabou mesmo, e o Thomas Jefferson assumiu. Quando o Thomas Jefferson assumiu, deixa eu continuar aqui, subiu ao invés de descer. É isso. Quando o Thomas Jefferson assumiu, alguns dos juízes não tinham tomado posse ainda, e o Thomas Jefferson então falou, não vou dar posse a esses juízes aí, esses caras que foram nomeados pelo meu anterior, não vou dar posse para eles, porque por razões que não sou obrigado. Na verdade, ele era assim, porque os caras já tinham sido aprovados no Senado, mas ele não quis nomear alguns deles. Ele então pediu ao ministro, o que nós chamamos de ministro da Justiça, nos Estados Unidos é chamado de secretário de Estado, o James Madison, e daí que vem o Madison aqui, tá? O ministro da Justiça era o James Madison, e o presidente então falou pro cara não dar posse para esse povo. Alguns desses juízes não gostaram, os que não foram nomeados, não gostaram nem um pouco dessa história, e
se valendo dessa lei que eu mencionei anteriormente, que permitia que você fosse diretamente à Suprema Corte, eles então ajuizaram ações, como, por exemplo, essa ação do Marbury, que era um desses caras que não foi nomeado. Ele então ajuizou uma ação, por isso é Marbury versus Madison, que é o secretário de Estado, diretamente na Suprema Corte. Ok? Deu para entender aí a treta? Por que esse caso chegou lá? Então percebam, esse caso já começou na Suprema Corte por causa desta lei aqui, que era uma lei relativamente antiga, o Judiciary Act de 1789, que ampliava os poderes, os casos em que a Suprema Corte poderia conhecer de casos de plano, assim, sem precisar ir de instância em instância. Beleza. Aí é que vem a coisa toda, né? Aí é que vem a sacada. Exatamente. O cara já fazendo escola do que viria na sequência. Até hoje a gente faz isso, né? Aí que vem a sacada da Suprema Corte. Porque é o seguinte, como eu disse, a Suprema Corte até então, dos Estados Unidos, assim como todo o judiciário, era aquele poder neutro. E não tinha muita força, não tinha força. Quem tinha força era o executivo e o legislativo. Portanto, o presidente da Suprema Corte, que era o Marshall, ele tinha medo de que, caso ele decidisse favoravelmente ao juiz, ao pretenso juiz, que de fato o cara tinha direito, se ele decidisse favoravelmente, corria o risco do presidente simplesmente dizer: tá, vocês decidiram, mas eu tenho as armas aqui, eu tenho o exército na minha mão, eu não vou, vocês não tem como me obrigar a cumprir isso, a cumprir essa decisão. Com medo do presidente, na verdade, deles darem uma decisão que o presidente poderia descumprir, mas, por outro lado, entendendo que o cara realmente tinha direito, o Marshall ele entrou com uma terceira via aí de solução. E o legal é que o controle de constitucionalidade surge no mundo como uma maneira espertinha da Suprema Corte, ao mesmo tempo, não bater de frente com o presidente, mas impor a sua autoridade. O que o Marshall fez? Ele realmente acreditava que o cara tinha direito à posse, tá? Então, no mérito, ele realmente disse que o cara tinha direito. Então, nesse sentido, ele afirma que o presidente está errado, mas ele vem dizer o seguinte: no entanto, esse processo não deveria estar aqui. E esse processo não deveria estar aqui porque a lei que autorizou esse processo começar diretamente na Suprema Corte viola a Constituição. Somente a Constituição pode trazer as competências da Suprema Corte. Somente a Constituição pode trazer as competências dos três poderes. Quando eu tenho uma lei abaixo da Constituição que contraria isso, essa lei é inválida. Porque, e aí vem a tirada da Suprema Corte, a Constituição é uma lei acima das demais leis. Ok? Então, assim, ele extingue o processo sem julgamento de mérito, apesar de que na sentença ele diz que o cara tinha direito, mas ele fala, tudo bem, você tem direito, mas esse processo está nulo porque ele não poderia ter começado aqui. Ok? Então, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele, ao mesmo tempo, diz que o presidente está errado, mas ele não bate de frente nomeando o cara, ele sai pela tangente, anulando o processo, porque, e aí é que vem a questão, porque, eu acho que eu coloquei isso aqui no slide, isso são palavras dele, né? Então, extinguiu o processo porque considerou que o Judiciary Act era inconstitucional por ter ampliado indevidamente as competências da Suprema Corte. Aqui é uma citação dele, do Marshall. Ele vai dizer, há apenas duas alternativas. Ou a Constituição controla qualquer lei contrária a ela, ou o Legislativo, a tradução foi literal aqui, tá? Ou o Legislativo pode alterar a Constituição mediante uma lei comum, uma lei ordinária. Entre tais alternativas, não existe meio termo. Ou a Constituição é a lei suprema, inalterável por meios comuns,
ou se encontra no mesmo nível das leis e, portanto, como qualquer lei, pode reformar-se ou deixar-se sem efeito sempre que o Congresso assim entender. O Marshall, ele vai citar pequenos trechos do Federalista em que os caras do Federalista davam a entender que, de fato, a Constituição era uma norma superior. E ele vai dizer o seguinte, olha, se a Constituição, que dá origem aos Estados Unidos, ela inclusive prevê um meio muito mais difícil para que ela possa ser alterada, através, né, para fazer emendas, existe todo um processo muito mais complicado, então é porque ela é uma lei diferenciada. Ela é, portanto, uma lei que está acima das demais leis. O Marshall inventa aqui, né, a ideia, a tese da supremacia da Constituição e o controle de constitucionalidade. Numa tacada só, a Suprema Corte dos Estados Unidos inventou, porque isso não está na Constituição, nem uma coisa nem outra, que a Constituição é uma norma superior às demais normas e que qualquer lei que seja contrária à Constituição é nula. E que o judiciário, não só a Suprema Corte, mas qualquer juiz tem o poder de declarar essa lei inconstitucional. Ok? Não é à toa que esse precedente é um dos precedentes mais, é o precedente mais famoso da história da Suprema Corte. Né? Ele tem uma importância imensa, não só para os Estados Unidos, mas para todo mundo, porque no mundo inteiro, ao pensar controle de constitucionalidade, pensou a partir disso que foi inventado aqui pela Suprema Corte, nesse caso, Marbury versus Madison. Tá? Tudo bem, isso aconteceu em 1803. A Suprema Corte passou décadas sem declarar nenhuma outra lei inconstitucional. Tá? E aí, depois de muitos anos sem declarar uma lei inconstitucional, a Suprema Corte vai novamente fazer isso, mas de uma forma bastante complicada, para dizer o mínimo, né? Eu vou pegar, então, agora um capítulo na história da Suprema Corte, que é a discussão sobre a questão dos negros, que é um negócio que vai render aí muita discussão, e algumas dos capítulos mais dramáticos assim e fantásticos, na verdade, da história da Suprema Corte, que é o caso, que eu vou chegar lá na frente, Brown versus Board of Education, tá? Mas, enfim, essa história começa de uma forma bem triste, bem ruim, com dois grandes precedentes. Em Dred Scott versus Sandford, em 1857, essa aqui é uma pintura do Dred Scott, né? Esse moço, ele era um cara escravizado no sul dos Estados Unidos, e ele então fugiu para o norte. E no norte, nos estados do norte, já não havia mais escravidão. Vocês sabem, né, que tem essa divisão entre o sul e o sul com as grandes plantations, né, de algodão, açúcar, tabaco, não sei o quê, e o norte mais industrializado, mais progressista do que o sul, né? E no sul você tem lá escravos, você tem aquelas grandes fazendas, algo muito parecido com a gente, inclusive, o sul dos Estados Unidos, nesse momento, ele não é tão diferente assim, ou dava para fazer algumas aproximações com as nossas grandes culturas aqui, de grandes fazendas com escravos e tal, que nós tínhamos no Brasil. E aí, foi aprovada, em algum momento, foi aprovada uma lei no Congresso Nacional Americano. Então, de novo, a treta com o Congresso aprovou uma lei federal que acabava com a escravidão. Agora, olha só, ela acabava com a escravidão nos Estados Unidos. No entanto, a própria lei ressalvava que os estados poderiam ter leis próprias a respeito da escravidão. Então, a gente tinha a seguinte situação. Os estados que haviam já abolido a escravidão, beleza. Os estados que ainda tinham escravidão, beleza também. No entanto,
Se um cara escravizado, uma pessoa escravizada do sul, no sul, ela conseguisse fugir, atravessasse a linha imaginária, né, entre os estados escravagistas e os que não eram mais, essa pessoa se tornava livre por causa dessa lei federal. Eu sei que é esquisito aí, Ana Catarina, mas era assim. Tá certo? Tanto que recentemente, estão fazendo um filme sobre uma mulher, que esqueci o nome dela, é uma mulher negra, que foi escravizada, e que ela é uma das grandes ícones dessa... Havia um tráfico de pessoas, corredores, túneis, enfim, uma coisa assim, cinematográfica, de pessoas que ajudavam os escravizados a conseguirem passar para o norte, né? Eu não assisti Harriet, mas inclusive essa moça, não sei se você se lembra, mas durante o governo Trump, chegaram a falar que ela ia estampar a nota de $20, eu acho. Isso acabou não acontecendo, né? Não sei se vocês souberam desse caso. É essa moça, se vocês googlarem aí, da moça lá que ia estampar a nota, eu acho que de $20, fala sobre a história dessa mulher. Ok? Então, o Dred Scott é um desses casos. Ele fugiu para o norte, só que a esposa e a filha ou o filho ficaram no sul e continuaram sendo escravizados. E então, em determinado momento, ele ajuiza uma ação contra a fazendeira lá, onde a família dele havia sido escravizada, e ele pedindo, então, uma indenização por causa, né, dos danos que ele havia sofrido, porque a família dele permaneceu lá sendo escravizada, etc, etc. Tá certo? Essa é a ação. É uma ação que vai começar na primeira instância, vai subir e chega na Suprema Corte. Ok? Nessa época, a disputa entre o Sul e o Norte, ela estava muito acirrada, principalmente por causa dessa questão da escravidão. O Sul insistia em manter a escravidão, o Norte fazia uma pressão imensa para que a escravidão acabasse, inclusive eles tinham conseguido aprovar essa lei federal, não é? E aí, quando o caso do Dred Scott versus a família, né, a senhora Sandford, chega lá na Suprema Corte, e a Suprema Corte julga, então, em 1857, a Suprema Corte dá uma decisão horrorosa, né? Vamos lá. A Suprema Corte, ela vai de cara dizer que essa lei federal, ela é inconstitucional, tá? A lei federal que acabava com a escravidão, ela era inconstitucional porque ela violava princípios como liberdade de comércio, liberdade de iniciativa. Ok. Ao prejudicar os fazendeiros do Sul, porque os fazendeiros do Sul estavam perdendo sua propriedade, quando essa propriedade fugia para o norte, eles perdiam essa propriedade, ok, gente? Estou usando nos termos em que essa coisa bizarra era colocada, tá? E isso, então, essa lei federal acabava incentivando esse tipo de coisa e os fazendeiros, então, estavam sendo vilipendiados, inclusive no seu direito de propriedade. Ali não é só liberdade, mas também no seu direito de propriedade, tá? E é assim que a coisa foi colocada, tá? E aí, a lei, então, é inconstitucional. Se a lei é inconstitucional, continua a Suprema Corte, o Dred Scott nunca deixou de ser escravo, assim como nenhum dos outros que fugiram para o norte. Eles continuam sendo escravos, porque essa lei é como se ela nunca tivesse existido. Certo? Ok? Tá aí? Ora, se essa lei nunca deixou de existir, logo, o Dred Scott, na verdade, não pode estar como autor dessa ação. Ele não pode ser autor dessa ação. Por quê? Por que ele não pode ser autor da ação? De acordo com a Suprema Corte, sim.
Na verdade, ele nunca deixou de ser escravo. Esse é o raciocínio da Suprema Corte. Ao declarar a lei inconstitucional, ela diz que o Dred Scott nunca deixou de ser escravo. Exato. Então, como a Andressa falou, se o Dred Scott nunca deixou de ser escravo, então, no final das contas, ele não é pessoa. E se ele não é pessoa, se ele é coisa, ele não pode demandar na justiça. Exatamente. Não é nem que ele não é um homem livre, porque, na verdade, ele não é sequer homem. Ser humano. E esse é o bizarro dessa história, é isso. Ok, gente? A Suprema Corte, então, declara a lei federal inconstitucional e julga improcedente, extingue, na verdade, o processo do Dred Scott, porque o cara não podia estar ali demandando, tá? Essa decisão, ela é considerada um dos estopins, né? Uma das últimas gotas aí para o caldo entornar da briga entre o Norte e o Sul, né? Tanto que aí vem a Guerra de Secessão, pouco tempo depois, de 1861 a 1865. Vale lembrar, inclusive, que no primeiro momento aí dessa Guerra de Secessão, o Sul saiu na frente, né? Por muito pouco, no início dessa guerra aí, o Sul não ganha. Eu tenho conhecido que sempre falou o seguinte: você quer explicar o Brasil para um estrangeiro, como é que o Brasil é um país racista e social darwinista, etc, etc, explique o seguinte, se for um americano principalmente. O que aconteceria nos Estados Unidos se o Sul tivesse ganhado? Então, esse é o Brasil, né? O Brasil é como os Estados Unidos se o Sul tivesse ganhado a Guerra de Secessão, né? Escravagista, discriminador, racista e etc. Tá? Bom, felizmente o Sul perdeu, os confederados perderam, e após a perda da guerra, o Congresso americano aprovou 3 emendas, são as emendas pós-Guerra de Secessão. A emenda número 13, que proíbe os estados de terem leis sobre escravidão, então, finalmente, né, os estados já não podem mais ter leis sobre escravidão. E isso é uma situação tão séria, gente, porque a partir do momento em que os Estados Unidos estavam aumentando o território para o oeste, criando novos estados, havia uma disputa imensa se esses novos estados poderiam ou não poderiam ter escravo, por exemplo. Os estados do sul tinham, os estados do norte não. Mas e os novos estados? Nebraska, enfim, os estados que iam surgindo ali no centro-oeste americano, ficava uma discussão imensa se eles podiam ter escravos ou se eles tinham que respeitar a lei federal, já que eles eram estados novos e tal. Mas aí, a emenda número 13, felizmente, proíbe os estados de terem qualquer lei sobre escravidão. A emenda número 14, ela é importante, extremamente importante também, porque eu falei para vocês ontem que o Bill of Rights americano, que são as 10 primeiras emendas, eles foram pensados, né, o Bill of Rights, ele foi pensado numa relação de proteger o cidadão contra a União. Você lembra que eu falei ontem? E o Bill of Rights ele foi aprovado como uma exigência de proteção do cidadão contra esse novo ente chamado União. Até esse momento, se interpretava, portanto, que as 10 emendas que falam de igualdade, liberdade, garantias processuais, etc., só eram oponíveis, eu só podia reivindicá-las eu como cidadão versus leis e atos federais. Eu, como cidadão, não poderia questionar uma lei ou um ato estadual baseado no Bill of Rights, porque o Bill of Rights ele apenas se dirigia contra coisas federais. Tá certo? Pois a emenda 14 acaba com essa palhaçada e vai dizer que não, o Bill of Rights também se aplica contra os estados. É dizer, se um estado aprovar uma lei que viola a Constituição, essa lei também pode vir a ser declarada inconstitucional. Não apenas leis e atos federais, mas também leis e atos estaduais. Beleza?
Então, por exemplo, a questão mesmo da igualdade, etc., agora também é oponível aos estados. E a 15ª emenda, que vai assegurar o direito de voto para todo mundo, pelo menos para todos os homens, tá? Mulheres só vão começar a votar nos Estados Unidos já no século XX, mas para todos os homens é garantido o direito de voto, independentemente, como diz aí na emenda, de prévio estado de escravidão, etc, etc. Ou seja, a partir desse momento, acaba a escravidão nos Estados Unidos, totalmente, né? Com o fim da Guerra de Secessão, acaba totalmente a escravidão nos Estados Unidos. Isso não significa que a situação dos negros vai ser boa, muito mais pelo contrário, a gente sabe muito bem, mas automaticamente esses caras ganham não só o status de cidadão americano, mas também o status de votante, o status de eleitor e, inclusive, até o status de poder ser eleito, inclusive, né? Isso, obviamente, não resolve os problemas, mas já é melhor do que a situação que existia antes. Ok? Todo mundo aí? Beleza. Aí, depois que o Sul perde a guerra e tal, isso não significa, óbvio, que o racismo desaparece. Nos Estados Unidos, talvez, muito antes pelo contrário, o racismo ele ficou ainda mais acirrado, porque agora os brancos tinham que engolir o fato de que os negros não só passaram a ser cidadãos americanos, mas também votantes, né? E isso é uma coisa que eles não vão engolir, muita gente não vai engolir. Surgem, logo depois, então, leis que são chamadas, foram apelidadas de regime Jim Crow. Esse nome advém de um personagem que estampava jornais da época, que era um corvo, portanto, negro, né? Ou então um personagem que era mesmo um cara negro, mas sempre numa posição de palhaçada, eu estava tentando achar uma imagem aqui do corvo e tal, mas enfim, era uma coisa racista. Fazer piada com coisas racistas. E aí, então, as leis que vão estipular um sistema de apartheid nos Estados Unidos, porque é isso que os Estados Unidos vão viver nesse período, um regime de apartheid muito parecido, talvez não tão explícito, mas de certa maneira explícito, sim, como da África do Sul, no século XX, os Estados Unidos tiveram aí essas leis estaduais e municipais de vários estados do Sul, entre 1876, percebam, logo depois das emendas, pós-Guerra de Secessão, até 1965, que discriminavam não só negros, mas principalmente negros, mas também asiáticos, etc. É ele mesmo, é isso. Eu tinha essa matéria, eu tinha perdido. Obrigado aí por me mandar de novo. Quem foi que mandou aqui? Foi o Gustavo. Esse mesmo, Gustavo. Esse mesmo, né? Essa matéria do Gelé 10, eu nunca lembro como é. Gelé 10, tem acento. Ela é muito boa, porque ela vai falar somente sobre esses. Tem a parte 1 dela também, que vai falar de outros estereótipos negros que foram criados, racistas e tal. Por exemplo, essas leis, elas estabeleciam que escolas, transportes públicos tivessem instalações separadas para brancos e negros. Então, você tinha então, escolas para brancos não aceitavam negros. Nos ônibus, aqui ainda não havia ônibus, né? Mas a partir do século XX, a partir do momento que começam a existir ônibus, nos ônibus, os primeiros lugares eram reservados para pessoas brancas, os lugares do fundo eram para pessoas negras. Nos trens, havia vagões separados para brancos e negros. E é aqui que a gente vai ver surgir um outro caso. Aliás, isso daqui é bem representativo, né? Você tem 2 bebedouros, um bebedouro para branco, você vejam que é um bebedouro... Isso aqui já na década de 40, 50. Muito mais bacana. E o outro para o restante. E vejam que eles não estão usando... Eles não usam a palavra... Eles não estão usando black, né? Eles usam colored.
Porque, na verdade, qualquer pessoa não branca teria que usar esse bebedouro. Significa também latinos, asiáticos, tá certo? E, no caso, latinos, significa que você pode ser loiro do olho azul, mas se você veio do Brasil para um americano, você é latino, você não é branco, tá certo? Eles têm até hoje eles têm essa coisa bizarra de ficar classificando as pessoas racialmente, né? No caso, também, né, o Gustavo lembra uma coisa muito interessante, que vai acontecer no final do século XIX e início do século XX, a partir do momento em que começam a surgir ações contra a segregação racial. Não sei se vocês sabem, mas as igrejas batista, metodista e presbiteriana, que são as três maiores igrejas evangélicas nos Estados Unidos, né? Batistas, presbiterianas e metodistas, elas têm convenções, a Convenção Nacional, né, das igrejas, e as igrejas do sul, dessas três grandes igrejas, elas se separaram das igrejas do norte e fundaram convenções próprias. A Convenção Batista do Sul, a Convenção Metodista do Sul e a Convenção Presbiteriana do Sul, porque eles não queriam aceitar que negros fossem autorizados a entrar nas igrejas, né? Tanto que você vai ter, não é mentira, que havia igrejas no sul dos Estados Unidos em que tinha uma placa dizendo que é proibida a entrada de cães e negros. Tá certo? Se vocês depois procurarem na Wikipédia o chamado Pro-Slavery Argument, é um conjunto de teses que vão sustentar a discriminação racial nos Estados Unidos, vocês vão ver que uma boa parte da sustentação do racismo nos Estados Unidos veio de igrejas cristãs, batistas, presbiterianas e metodistas, tá certo? Do sul dos Estados Unidos, tá? É um negócio impressionante, assim. Bom, vamos lá. Aí, a Suprema Corte, então, ela vai dar, nesse final do século XIX, ainda duas decisões bizarras, né? A primeira delas, eu vou usar a ordem, né, cronológica aqui. Em Pace versus Alabama, em 1883, a Suprema Corte é questionada sobre uma lei que proíbe casamentos interraciais e considera crimes como crime casamentos interraciais. Tá certo? Pessoa branca se casando com uma pessoa negra, isso era considerado crime, sujeito a pena em alguns estados do sul dos Estados Unidos. Que é baseado num caso que eu vou citar, Jade, que é o caso Love versus Virginia, que eu vou citar ali na frente. Essa questão do casamento, ainda vou voltar nele mais à frente, tá? E aí, olha só, em 1883, chega esse caso questionando uma lei do Alabama, em que a lei do Alabama, ela, além de classificar como crime, ela estabelecia penas diferentes. A pessoa branca recebia uma pena menor do que a pessoa negra. Também. Quando eu estou falando interracial, é claro que eu estou pensando principalmente nos negros aqui, que a questão envolve normalmente negros, mas igualmente latinos, asiáticos, qualquer casamento interracial, tá? E para um americano, latinos são uma raça, tá certo? Assim como asiáticos e tal. Então, qualquer casamento que não fosse de latino com latino, de negro com negro e por aí vai. O problema, na verdade, não era nem se um latino se casasse com uma negra, mas o problema, na verdade, é quando envolvia um branco nessa história, né? Enfim. Olha o que a Suprema Corte decidiu. Ao invés de dizer que essa lei do Alabama era inconstitucional, porque, afinal de contas, ela violava o princípio da não discriminação, porque, afinal de contas, ela violava o direito à liberdade, tá certo? Você casar com quem você quiser, né? O que a Suprema Corte vai dizer?
A lei do Alabama, ela é inconstitucional na parte em que ela estabelece penas diferentes. Então, estabelecer penas diferentes é discriminatório. A discriminação tem que ser igual. Ok? A parte errada da lei é dela estabelecer penas diferentes. A pena tem que ser igual. Ou seja, o casamento interracial ser proibido, ok. O que não pode ter é penas diferentes. Tá? Mas a coisa piora, gente. Não se surpreendam que a coisa piora. Bom, esse caso aqui, junto com o anterior, ele é talvez um dos casos mais vergonhosos da história da Suprema Corte. Junto com Dred Scott versus Sandford, Plessis versus Ferguson é um dos casos mais vergonhosos da história da Suprema Corte. Esse do Alabama já foi uma vergonha alheia, mas olha só esse Plessis versus Ferguson. O que foi esse caso? Um cara negro, estudado, né? Ele é um cara que ele tinha um nível de instrução alto para a época, ou seja, um nível de instrução similar a das pessoas brancas de classe média. Ele foi pegar um trem mesmo, tá, gente? Com comboio, e não trem de Minas. Ele foi pegar um trem, e aí ele foi e entrou num vagão destinado a pessoas brancas. E aí ele foi devidamente enxotado daquele vagão. Tá certo? Por quê? Porque ele é um vagão para gente branca. Ele então ajuiza uma ação contra a companhia e esse caso chega à Suprema Corte. Olha o que a Suprema Corte vai dizer. A Suprema Corte vai dizer o seguinte: por causa das emendas 13, 14 e 15, nós todos somos iguais. Brancos e negros somos todos iguais. Mas a Constituição não exige que a gente tenha que ficar junto. Nós somos iguais, mas podemos viver separados. A Suprema Corte cria uma doutrina chamada separados mas iguais. Ok? Tá aí no slide. Separados mas iguais significa que nós somos iguais, mas não é inconstitucional haver escolas separadas para brancos e negros, não é inconstitucional haver transporte público separado para brancos e negros, bebedouros, banheiros e etc. Ok? Andressa, não, porque a gente não se dá nem o trabalho de disfarçar nosso racismo, né? Nosso racismo é bem mais tosco, né? Mas não conheço nenhum caso assim a gente vai ter alguns casos meio malucos durante a época da colônia, do Brasil colônia, ainda durante a época da escravidão, tá certo? Houve alguns advogados negros ou abolicionistas que chegaram a juizar algumas ações envolvendo questões sobre escravidão, tá? Mas tá aí um bom tema. Quem foi que me perguntou? Maria Cecília, né? Não, quem foi que me perguntou? Andressa. Tá aí um bom tema, Andressa, para a gente pensar quando eu for falar do constitucionalismo no Brasil, tá? Falar um pouquinho sobre a história dos advogados negros no Brasil, ainda na época da escravidão. Tem alguns casos, eu estou me lembrando aqui de alguns casos famosos, inclusive, de ações envolvendo esses advogados, questionando coisas da escravidão e tal. Tem uma história legal aí, tá? Que não é muito contada, mas eu acho que a gente poderia tentar resgatar isso, tá? É isso, alguns são mais iguais que outros. Nada podia ser mais brasileiro do que isso, né? Tudo bem. É, essa decisão, ela é muito criticada nos Estados Unidos. E ela foi muito criticada na época, inclusive. Já naquela época ela foi muito criticada, né? Mas ela durou 50 anos, tá certo? Ela só vai ser, esse precedente só vai ser overruled,
né, só vai ser superado, abolido, em 1954. De 1896, tá? De 1896 a 1954, nos Estados Unidos, havia doutrina dos separados mais iguais. Ora, o que existe no meio dessa história aqui, gente? O que aconteceu de 1939 a 1945? Vamos ver quem lembra de história, né? A Segunda Guerra. Ora, vamos lá. Os Estados Unidos lutaram contra um regime que falava justamente da supremacia de uma raça. Ok? Enquanto que internamente eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Tudo bem, eles não estavam botando as pessoas em câmara de gás, mas a segregação racial é exatamente a mesma. Tá certo? O mesmo país que vai lutar contra a Alemanha, que que discriminava judeus, etc., etc., também discriminava negros. Exatamente, Arthur. E é por isso, inclusive, que eu indiquei para vocês assistirem o filme, o julgamento, o Tribunal de Nuremberg. Né? E eles ainda tinham o campo. Eu vou falar desse caso também, do campo de concentração. Não era um campo de concentração no sentido de não era um campo de extermínio, mas era um campo de confinamento. Tá? E não era nem para japoneses, era para nipo-americanos, ou seja, os caras eram americanos. Né? Pois é, atualmente, né? Para o pessoal, enfim. Ok, gente, a história se repete, primeiro como não sei o que, e depois como farsa, né? Sempre lembro como é que é a frase lá do Marx. Beleza? Então, essa decisão, ela é uma decisão muito bizarra, porque os Estados Unidos, eles vão aparecer ali na Segunda Guerra como os caras que estão defendendo a liberdade e etc, etc, enquanto eles faziam isso com os negros. Enquanto eles discriminavam pessoas com deficiência, que também é mencionado lá no filme, o julgamento em Nuremberg e tal. Enfim, a hipocrisia, né? Muito bem. Nos anos 50, a gente vai ter a chamada luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O movimento negro, né, vai fazer um grande estardalhaço nos Estados Unidos para garantir um mínimo de cidadania para os negros, principalmente nos estados do Sul. Aqui a gente tem a foto do pastor Martin Luther King Jr., um pastor batista de uma igreja negra, né, batista do sul dos Estados Unidos, quando ele foi preso lá em Montgomery, no Alabama, em 1958, por causa do Montgomery Bus Boycott. Vocês assistiram, eu acho que todo mundo deve ter assistido Histórias Cruzadas. Assistiram? Em Histórias Cruzadas é narrado um caso, meio que lateralmente, é narrado o caso da... Gente, fugiu o nome da moça agora. Eu não coloquei aqui. Da Rose, é isso mesmo. Não. Rosa Parks. Da Rosa Parks. Lembrei. E é um caso muito bizarro, né? O que é o caso da Rosa Parks? Quem sabe o caso dela? Alguém? Isso. A mulher tinha trabalhado o dia inteiro de empregada doméstica na casa de uma família de brancos. Ela vai voltar para casa, pega o ônibus está cheio. E aí tinha a regra não só dos assentos separados, mas também tinha uma outra regra imbecil, que era que quando todos os lugares para brancos estivessem ocupados e mais um branco entrasse no ônibus, o negro tinha que se levantar para o cara poder sentar.
E ela falou, não quero, não vou dar o assento e tal. E aí, então, ela é retirada do ônibus. E aí, quando ela é retirada do ônibus, ela, então, começa um protesto pacífico que é vou a pé. Começou a ir e voltar a pé. E com ela, outras pessoas começaram a fazer, outros negros, começaram a fazer exatamente a mesma coisa. Boicotaram os ônibus, boicotavam os ônibus. Um protesto pacífico, eles não tacaram fogo nos ônibus, eles só andavam. E polícia caiu de pau em cima deles, porque eles estavam pacificamente andando. Essa é a história, tá certo? E aí o Martin Luther King Jr., ele participando aí de um desses protestos, ele é preso. Enfim, bizarra a história e tal. Bom, aí a gente chega em Brown versus Board of Education. E aqui, gente, sugiro que vocês assistam o filme Separados Mas Iguais. Eu acho que eu coloquei ele lá, não coloquei? No plano de ensino? Quase certeza que sim. Se não, assistam, tá? Procurem aí no YouTube, Separados Mas Iguais. É um filme, vocês conseguem, é um filme longo, né? São umas 3 horas de filme. Mas é um filme espetacular. Espetacular. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui, filme completo. Separate but Equal. Esse filme, ele é espetacular. Tá aqui. Não agora, porque agora a gente está em aula, mas assistam esse filme depois. E ele vai contar a história romantizada, hollywoodizada, é claro, mas ele vai contar a história desse caso Brown versus Board of Education. A gente tem mais ou menos aí a seguinte história. Lá no sul, em Topeka, no sul dos Estados Unidos, tem uma criança, a filha lá dos Brown, e a escola que fica mais perto dessa criança é uma escola para gente branca. E eles não aceitam matricular, a escola não aceita matricular o menino negro. E aí, a família então ajuiza uma ação contra a Secretaria Municipal de Ensino, né, o Board of Education, né, a Secretaria Municipal de Ensino do município de Topeka, do condado de Topeka. E aí essa ação ela vai subindo, ela vai contar com a participação de uma ONG que existe de promoção dos direitos de pessoas negras nos Estados Unidos, que é a NAACP, é isso? Isso. Essa que é a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, essa ONG, que já existia nessa época. Essa ONG, a NAACP, ela fornece advogados para quando o caso chega na Suprema Corte. Beleza. Para a gente poder falar desse caso, é importante eu falar de duas coisas. Primeiro, que o presidente da Suprema Corte, nessa época, que era o Warren, ele havia acabado de ser nomeado para o cargo de ministro da Warren. Esse nome é difícil de falar, né? Esse moço, ele tinha sido governador, ele é formado em Direito, mas ele era da política. Ele tinha sido governador da Califórnia e ele era um cara conservador. Quando ele foi escolhido pelo presidente, o presidente dos Estados Unidos era um cara conservador, era um republicano, era o Eisenhower. E o Eisenhower, ele escolheu o Warren justamente pelo Warren ser um cara conservador. Como o Warren estava substituindo a vaga de um cara que tinha sido presidente da Suprema Corte, ele já entra na Suprema Corte como presidente, porque lá tem essas regras, diferente aqui do nosso STF. Então ele já entra como presidente. Nessa época, se a gente fosse contar com o Warren, a Suprema Corte, ela formada por 9 ministros, ela tinha uma margem aí de 9-2, 7-2. 7 conservadores e 2 progressistas. E o Warren, teoricamente, estava aqui do lado dos 7. No entanto, quando esse caso chega na Suprema Corte dos Estados Unidos,
ele chega com algumas discussões novas, e ele chega principalmente com um negócio novo, que foi o uso de uma prova, de uma perícia, deixa eu ver se eu acho aqui, de caráter psicológico, né, uma perícia psicológica, que vai ser a primeira vez que a Suprema Corte vai permitir o uso desse tipo de prova dentro do processo, tá certo? Até então, provas de natureza psicológica, análises psiquiátricas ou psicológicas não eram aceitas na Suprema Corte. Esse é um dos primeiros casos que a Suprema Corte vai aceitar isso como meio de prova. E essa prova, ela foi, para muitos, um dos fatores decisivos para o presidente da Corte, o Warren, mudar de opinião. Porque, teoricamente, ele estaria do lado dos outros 6 conservadores. Vocês já ouviram falar no doll test, teste das bonecas? Alguém conhece esse caso, esse teste? Alguns sim, outros não. Deixa eu colocar aqui. Obviamente é uma reprodução, tá certo? O teste original não foi filmado, mas existe aqui existe um videozinho que traz uma reprodução do que poderia ter sido esse doll test lá nos Estados Unidos. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Vocês conseguem ver aí? Tá aparecendo, tá. Sim, tá. Então vamos lá. Which doll is the black doll? Não sei se tem como colocar legenda aqui. Tá em inglês, mas já ajuda, né? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Can you show me the doll? Ok. Eles já fizeram esse teste mais recentemente e tal, e vão mostrar que, infelizmente, isso ainda é um negócio muito complicado. Tem uma versão dessa na Itália, que as crianças, aí não só crianças negras, mas crianças de países orientais ou muçulmanos vão falar também a mesma coisa, enfim. O doll test, ele... vocês viram que foram perguntadas para as crianças negras daquele lugar, daquele condado de Topeka, foi perguntado para criança da mesma idade do Brown, do criança lá, do menino, qual boneca é a bonita, qual é a boa, qual é a bonita, qual a boneca é bonita, qual que é boa, e qual que é boa e qual que é má, qual que é bonita, qual que é feia. Tem mais uma terceira pergunta que eu não me lembro. E com qual criança você se identifica. E aí a criança negra, ela vai dizer que ela se identifica com a boneca que é feia, má, burra, tem inteligente, aqui é inteligente, aqui não é inteligente, assim, né? E o que a NAACP, ela vai argumentar, os advogados da NAACP vai argumentar que essa política de segregação racial, ela estava formando crianças e, portanto, adultos que naturalizavam uma inferioridade por ser negro. Ok? Então, a gente estava reproduzindo
adultos, nós estávamos formando adultos que introjetavam desde criança, ou seja, desde uma infância muito tenra, que essas crianças já associavam ser negro a ser feio, mau e etc. Burro e etc. Né? E, portanto, a NAACP dizia, isso não pode continuar acontecendo. Isso é algo que viola tudo que a Constituição prega. Ok? E aí, o Nick Warren, ele, então, começa um movimento revolucionário ali na Suprema Corte, em que ele se junta aos outros dois progressistas, mas não satisfeito com isso, ele vai fazer um trabalho interno de bastidores de convencer os seus outros 6 colegas a votarem pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. E é um negócio muito... Se vocês assistirem o filme, né, vocês vão ver como é que isso acontece e tal. É um negócio muito incrível, incrível para a época, que ele consegue que a Suprema Corte, por 9-0, por 9 votos a 0, a Suprema Corte declara a doutrina dos separados mais iguais incompatível com a Constituição. Então, ela revoga o precedente dos separados mais iguais e estabelece que é discriminatória a existência de escolas separadas para brancos e negros. E finalmente, porque nós estamos falando de 1954, tá certo? Nós estamos falando já dos Estados Unidos no meio do século XX. Os Estados Unidos, no meio do século XX, ainda tinha esse tipo de coisa. Né? Por causa disso, aqui eu peguei alguns cartazes, né? Aqui a notícia do jornal, que fala que a segregação racial nas escolas foi banida, né? Por causa da decisão da Suprema Corte. Mas olhem a reação que isso provocou. Aquelas escolas, exatamente, aquelas escolas do Sul que não aceitavam a entrada de crianças negras, elas preferiram fechar as portas. 1954, 1955, o ano de 1954, muitas vezes, ele é considerado um ano escolar perdido, porque muitas crianças brancas, inclusive, ficaram sem estudar, porque as escolas públicas, eu estou falando de escola pública, escolas públicas municipais de vários municípios do sul dos Estados Unidos preferiram fechar as portas para não deixar que negros entrassem nas escolas. Ok? Tanto que tem esse outro cartão, quando está dizendo aqui que essa escola foi fechada por ordem do governo federal, não foi o governo federal que mandou fechar, foram eles mesmos que fecharam a escola para não ter gente negra na escola. E esse outro cartaz aqui, das Liga das Mães, né, do Arkansas, de Little Rock, no Arkansas, chamando ali o pessoal para votar contra. Né? Você quer negros nas nossas escolas? E nigger, do jeito que é escrito aqui, é a maneira ofensiva, né, de você chamar um negro nos Estados Unidos. Você quer negros nas nossas escolas? E se você não quer, então vá aos locais de votação essa segunda, Monday, né? E vote para remover, né, etc, etc. Por favor, vote direito, né? Para não permitir que as nossas crianças, que as nossas meninas sejam expostas a meninos negros, porque também vai criar toda aquela história de que os meninos negros vão se aproveitar sexualmente das meninas brancas. Enfim, é um negócio bizarro e etc. Tá? Enfim. Brown versus Board of Education, ele não conseguiu resolver o problema, tanto é que no ano seguinte, em 1955, o caso volta à Suprema Corte de novo, que é o chamado Brown 2, e para que a Suprema Corte, então, aí ela pegou mais pesado e ela determinou
que forças do governo federal fossem nas escolas para obrigar as escolas a abrir, tá certo? Para obrigar as escolas a abrirem para aceitar crianças negras. Tá? Tem uma foto que de vez em quando rola aqui nas redes sociais, que é uma foto histórica de uma menina negra sendo escoltada por agentes do FBI para que ela pudesse estudar. Não sei se vocês já viram essa foto por aí. Se vocês acharem, podem colocar aqui, que é histórico isso. Ou a foto de uma moça negra numa universidade, em que ela foi tão maltratada, é essa mesmo, é essa foto. Ela foi tão maltratada, essa moça, que os pais acabaram tirando ela da universidade. Ela não aguentou a pressão, porque ela era xingada, jogavam coisas nela, enfim, todo dia. Assim, tá? Tudo bem. Em 1964, a Suprema Corte ela vai criar um negócio interessante. Para eu explicar esse caso, o Gustavo é rápido, né? Para achar essas coisas. Para eu explicar o caso ali do McLaughlin, eu preciso explicar o seguinte. A Suprema Corte dos Estados Unidos, quando um caso chega na Suprema Corte, o caso é apresentado a ela, a Suprema Corte escolhe qual caso ela quer julgar. Ok, gente? Depois a gente comenta aí sobre o Dear White People, que eu também gosto muito. Eu também gosto muito da série. Mas vamos lá, vamos só focar aqui. A Suprema Corte, ela escolhe quais casos ela quer julgar. Ou seja, de todos os casos que aparecem lá, ela julga aqueles que ela acha que têm relevância. Ela não é obrigada a julgar todos os casos. Tanto é que, na verdade, ela julga alguma coisa em torno de 2.000 casos por ano. Você imaginar, por exemplo, que o STF julga 100 mil, 80 mil, 100 mil casos por ano, a Suprema Corte julga 2.000 casos por ano. Por isso, ela não é obrigada a julgar os casos, porque já tem tantas instâncias anteriores que a Suprema Corte só pega casos que ela realmente acha que tem importância. Ao longo dos anos, a Suprema Corte ela não é obrigada a dizer por que ela não está querendo aceitar o caso, tá certo? Ela simplesmente diz, esse caso eu aceito, mas ela não precisa nem justificar por que ela está aceitando julgar e nem por que ela não está aceitando julgar. Mas ao longo dos anos, a Suprema Corte ela tentou... não é só se ela acha que ela é inconstitucional, Luísa, mas se ela acha que a discussão é uma discussão de alta relevância constitucional, que tem uma questão de alta indagação constitucional envolvida. Tá? Ao longo dos anos, ela foi desenvolvendo alguns critérios que ela chama de escrutínio. E ela vai estabelecer o chamado high scrutiny, por exemplo, casos que têm uma suspeita de que tem alguma coisa errada. O high scrutiny, os temas que a Suprema Corte classifica como high scrutiny, são temas em que ela coloca meio que um selo, dizendo, olha, toda vez que aparecer um caso sobre a matéria X, nós vamos pegar para julgar, porque nós estamos pressupondo que esse caso ele é suspeito. É suspeito que tem alguma coisa errada. Ok? Deu para entender? Uma batalha que muitas vezes minorias fazem nos Estados Unidos, advogados e ONGs fazem junto à Suprema Corte, é para ela incluir determinados temas como sendo de high scrutiny. Porque se ela coloca aquele tema como sendo um tema altamente suspeito, para usar uma tradução livre, tá? É meio que garantido que ela sempre vai julgar qualquer coisa que envolva aquilo ali. E aí, os próprios legisladores estaduais, municipais ou federal, ao perceberem que a Suprema Corte colocou ali uma etiqueta vermelha naquele tema, eles ficam mais... Eles vão pensar duas vezes antes de aprovar qualquer lei sobre aquilo ali, porque eles já sabem que há uma chance da Suprema Corte declarar inconstitucional. Então é importante...
Tem como consultar, Maria Cecília, se a gente fizer aqui uma busca, tem como consultar a lista aí de temas que a Suprema Corte não é tão grande assim, tá? Mas esse caso aqui, esse caso do McLaughlin versus Flórida, de 1964, ele é um caso em que a Suprema Corte estabeleceu aí deixa eu colocar aqui só em português, esse negócio me irrita, essa classificação. Ela vai dizer que, aqui eu nem estou entrando tanto no mérito sobre o que é o caso, mas o importante para nós aqui a partir de 1964, a Suprema Corte estabeleceu que qualquer lei ou ato de governo que estabeleça uma classificação racial, alguma forma de classificação social, esse ato, essa lei é suspeita. Ok? Então, a questão racial nos Estados Unidos, desde essa decisão de McLaughlin versus Flórida, que ela já é colocada como suspeita. Então, assim, a partir daí, qualquer iniciativa de legisladores aí do sul dos Estados Unidos de quererem criar regras suspeitas com relação a latinos, por exemplo, ou mesmo com relação a negros, eles já sabem que isso pode gerar uma decisão contrária na Suprema Corte. Vamos lá, só para a gente avançar mais um pouco, para a gente caminhar aí. Eu vou falar do Loving, que vocês estavam comentando, tá? Mas deixa eu só falar do Baker primeiro, pela ordem cronológica. Nos Estados Unidos, é muito comum o uso de voto distrital. Vocês sabem como é que funciona voto distrital? Vamos lá. No caso de um município, por exemplo, o município é dividido em distritos, ou seja, não necessariamente bairros, tá certo? Distritos eleitorais aqui, não necessariamente bairros, eu posso ter um distrito eleitoral que abarque 5, 6 bairros. E aí, ao dividir o município em distritos eleitorais, os vereadores são eleitos pelo distrito. Ao invés de eu eleger um vereador para Belo Horizonte, quer dizer, o cara vai ser vereador de Belo Horizonte, mas eleito pelo distrito, sei lá, da Zona Sul. Então, sei lá, a Zona Sul, por ter uma população X, ela vai eleger 5 vereadores. Os bairros tal, que compreendem um outro distrito, por ter uma população menor, vão eleger um número menor de vereadores. Ok? Então, as pessoas são eleitas a partir dos seus distritos, para serem vereadores, por exemplo. Eles são vereadores de Belo Horizonte, mas eleito pelo distrito eleitoral, sei lá, de Venda Nova. Ok? E eu estou falando disso por quê? O que acontecia? Beleza, a emenda número 15 deu o direito dos negros de votarem. Como é que os caras, então, buscavam burlar isso? Eles pegavam o condado, né, o município, e na hora de distribuir os distritos, nos Estados Unidos havia, e há ainda, né, bairros que são só de negros e bairros que são só de brancos, né? E eles pegavam os bairros de negros, juntavam, sei lá, todos num distrito só, e colocavam que aquele distrito, apesar de ter 60% da população do município, elegia somente um vereador. E os distritos de pessoas brancas, apesar de terem só 40% da população, elegiam 10%. Ok? Havia uma desproporção muito grande que fazia com que o voto de um cara negro valesse muito menos do que o voto de uma pessoa branca. Beleza? Deu para entender? E aí, contra isso, é que foi feita essa ação na Suprema Corte, chegou na Suprema Corte e foi decidida em 1961, em que a Suprema Corte ela vai exigir que os municípios, na hora de distribuir os distritos eleitorais, eles façam isso de maneira a distribuir de forma proporcional, sem discriminação. Daí que vai surgir esse cartaz aqui, o One Man, One Vote, e vejam que está referido justamente ao Baker versus Carr. Tá?
a referência que o cara está lembrando aí, justamente, né? A cada homem tem que ser um voto. Eu não posso ter essa desproporção que acabava acontecendo nesses distritos. Tá? E Loving versus Virginia, né? Eu coloquei aqui, que é uma brincadeira, na verdade, não sei se vai dar para ler, talvez assim dê, né? É uma brincadeira, porque você acha que, na verdade, é uma piada, porque você acha que, na verdade, eles estão falando de uma outra coisa, né? Mas aí o pai fala, né? Que eles disseram que nosso casamento, o cara fala, eles disseram que nosso casamento não era natural, que isso iria destruir o sagrado da instituição do matrimônio. Eles disseram que o próximo passo poderia ser a legalização do incesto ou da bestialidade, o casamento de relações de pessoas com animais, né? Eles disseram que o nosso amor não poderia produzir uma família saudável, normal. Mas eu casei com sua mãe ainda assim. Você vai lendo o quadrinho e você acha que está falando de casamento gay, né? Porque a burrice é a mesma. A burrice da crítica é exatamente a mesma, né? O mesmo argumento burro também vai ser utilizado décadas depois para falar do casamento de pessoas do mesmo sexo. Que a burrice tem uma coisa que ela é repetitiva, né? E aí, então, Loving versus Virginia. Olha quando que os Estados Unidos vão considerar inconstitucionais casamentos interraciais. Os Estados Unidos chegaram a 1967. Ora, em 1967, os Estados Unidos já eram, há muito tempo, o maior produtor de cinema do mundo, o maior produtor de música do mundo. Você já tinha uns caras tipo, sei lá, o Rock, Elvis Presley, sei lá o quê. E era um país que já vendia essa ideia de democracia para o mundo. Tá certo? É surreal que nos Estados Unidos, até 1967, ainda era considerado crime, ou pelo menos não era considerado válido, não eram considerados válidos casamentos interraciais. E aí, não sei se vocês sabem, se vocês assistiram aí o filme, foi um filme que vocês falaram que teve, Loving? Alguém comentou aí? Não sei se no filme mostra assim, mas a polícia, quando ela vai fazer a batida lá na casa do casal, eles vão à noite, né? Eles vão de madrugada, tá certo? E por que eles foram de madrugada? Porque eles queriam ter o plus de pegar o casal no flagra, vamos dizer assim, mantendo uma relação sexual. Exatamente. Né? E eles não estavam dormindo, tá certo? É porque são casados. Gente casada não transa, tá certo? Não com as outras, enfim. A chance deles conseguirem pegar isso seria muito pequena, na verdade, né? Enfim, deve ter todo mundo solteiro, obviamente, achando que pessoas casadas fazem sexo, né? Enfim. Ok? Mas assim, é surreal de imaginar que só em 67 que a Suprema Corte dos Estados Unidos vai dizer que casamentos interraciais eram inconstitucionais. Assim, é muito surreal. É um negócio que desafia a inteligência, na verdade, né? Enfim. Só para a gente terminar por hoje, eu queria terminar essa parte aqui hoje. E, de fato, gente, a nossa prova realmente não vai dar para ser semana que vem, porque eu tenho que terminar os Estados Unidos. Então, realmente vai ser daqui umas 2 semanas mesmo, tá? A partir do momento em que há essa movimentação do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, da própria Suprema Corte, o governo federal ele começa a aprovar algumas medidas para tentar também contribuir aí com o fim, ou pelo menos diminuir a segregação racial nos Estados Unidos. Em 1961, o presidente Kennedy ele aprova a criação do Comitê Presidencial pela Igualdade de Oportunidades de Emprego. Esse comitê existe até hoje, tá? E hoje, é claro, ele ainda é uma forma, na verdade, de empresas garantirem alguns benefícios fiscais e contratando minorias, né?
É claro que hoje isso é pensado, por exemplo, a latinos também, né? Nesse momento estava sendo pensado para negros. Em 64, ainda, o Kennedy aprova o Atos dos Direitos Civis, que cria algumas regras aí, é uma lei falando sobre a proibição de discriminação racial na educação, no trabalho, na habitação, etc. Mais uma coisa de boas intenções, mas que não teve muita eficácia, tá? Em 65, o Lyndon Johnson aprova essa ordem executiva e tal, que visa criar normas que combatam a discriminação étnica, racial, enfim, mas também de muito pouca eficácia. Aqui sim, a gente tem algo mais relevante. A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela já tinha criado, inventado as cotas raciais nas universidades, ok? Porque nos Estados Unidos, eles têm lá um vestibular, né? Existe lá um vestibular, vamos dizer assim, mas as universidades, elas têm liberdade para criar outros critérios de admissão. Então não é só o vestibular, que aqui agora a gente chama de Enem, né? Não é só o vestibular deles, a nota que você tira lá, não esqueci como é que chama o exame. Mas além disso, as universidades selecionam gente que tem, sei lá, o cara é jogador de basquete, jogador de futebol americano, ou a pessoa ganha pontos porque ela participou do clube do livro, ela fez trabalhos sociais, tudo isso marca pontos ali para a pessoa entrar na universidade. Não é só o vestibular, não é só o Enem deles, tá certo? E é verdade, na verdade tem isso mesmo. Os caras entram também por esses outros critérios. São universidades privadas, tem as universidades públicas, mas as grandes universidades são todas privadas, não é? E elas criam esses critérios. E a Suprema Corte, ela primeiro considerou inconstitucionais o fato de que algumas universidades proibiam a entrada de negros. Ainda que os caras tivessem nota no Enem deles, os caras não podiam entrar. Num segundo momento, a Suprema Corte também vai estabelecer, mais do que só proibir, declarar inconstitucional a proibição, a Suprema Corte vai estabelecer que as universidades deveriam prever cotas para negros na universidade, com o objetivo de gerar diversidade dentro da universidade. Percebam que as cotas nos Estados Unidos, elas vão ser pensadas como uma forma de você colocar na cesta de vários critérios, né? Tem o critério do Enem, tem o critério do que a pessoa ter feito trabalho social, tem o critério do cara ser o jogador de futebol americano, eu colocar mais um critério racial, tá certo? Então eu tenho uma cesta de vários critérios que a universidade deve prever para admissão. E essa é um dado importante, porque o objetivo, então, é gerar diversidade. Não, as cotas lá, elas não surgem como essa coisa de objetivando, vamos dizer assim, pagar uma dívida histórica, alguma coisa assim. Mas na ideia de que nós, como sociedade, seremos uma sociedade melhor se nós tivermos, ao lado de médicos, arquitetos, advogados, engenheiros brancos, tivermos também médicos, arquitetos, engenheiros, etc., negros. Nós seremos uma sociedade melhor se nós tivermos universitários, profissionais universitários das várias raças, vamos dizer assim. Tá? Bom, e aí, em 72, o presidente Nixon aprova o chamado Plano Filadélfia, que cria justamente essas políticas de discriminação positiva. Ok? Quando a gente falou lá no início do semestre dos paradigmas, eu falei para vocês que a equidade, políticas de equidade, são políticas de igualdade material, em que você trata as pessoas juridicamente de forma diferente, buscando compensar uma desigualdade social e econômica, para que no futuro isso, combinação das duas coisas, gere maior igualdade de fato. Ok? Isso pode ser chamado também de políticas de discriminação, mas uma discriminação positiva. Ok, gente? Discriminação positiva?
Tá? Então, a política de cotas é uma das formas de discriminação positiva. Tá? E aí, o Plano Filadélfia fala justamente sobre isso. Né? Vai estabelecer que fatores como cor, sexo e raça podem ser utilizados para discriminar quando o objetivo for beneficiar aqueles que são historicamente excluídos. Ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Eu vou deixar a questão da revisão dessa política de cotas, porque depois ela vai começar a ser um pouco questionada mais recentemente e tal, mas eu vou deixar para falar disso na próxima aula, porque na próxima aula eu termino essa parte da Suprema Corte. Diga, Ana Júlia. Não, é só porque ontem a gente estava conversando no grupo de sala sobre a questão da monitoria. A gente viu que era todos os dias, não sei o quê, e aí a gente ficou